Oi pessoal, para o projeto de hoje nós vamos aprender a fazer esse pegador de panela, que é um charme, enfeita qualquer cozinha. O ideal é que as fatias de pão, porque aqui são duas, formando um sanduíche para ele ficar mais grossinho, seja feito numa cor, esse daqui aqui nos Estados Unidos chama juta, né? Juta, cor de juta, assim, um bege mais queimadinho para a clara poder realçar, porque se você fizer o pão muito clarinho, a clara não vai realçar. Esse aqui eu fiz com o mesmo que eu vou utilizar hoje, que eu tenho um resto dessa linha. Ela tem umas mesclinhas, eu achei que ficou parecido com pão integral, não ficou? Ficou bem bacana. Então nós vamos precisar de um bege mais queimado, branco, amarelo e o marrom para fazer aquela casquinha do pão de forma, né? E nós vamos utilizar essa linha número 4, todas elas, tá? De algodão, e número 4 aqui nos Estados Unidos, é a Sugar and Cream. No Brasil eu acho que é similar à número 6. E vou utilizar a linha 4mm, a agulha 4mm. Bom, então para a gente começar esse projeto, eu vou prender a linha na agulha e vou fazer 20 correntes. 1, 2, 18, 19, 20. Pronto, 20 correntes. Agora, a partir da quarta correntinha, nós vamos fazer pontos altos em toda a carreira. A primeira, né, a da agulha não conta, então a seguinte é a primeira. Então, 1, 2, 3, na quarta corrente, introduz um ponto alto. E vamos fazer pontos altos por toda a carreira, em todos os pontos. Chegando no finzinho aqui da primeira carreira, o ponto alto lá na última corrente. Eu aprendi a fazer uma forma da virada do ponto alto que eu queria ensinar para vocês nesse projeto, porque quando a gente faz o trabalho todo no ponto alto, ficam essas alças, tá vendo? Um pouquinho grandes às vezes. E nesse projeto eu decidi tentar fazer dessa outra forma e achei que ficou melhor, essas alças ficam menores. E é o seguinte, se você quiser, você pode fazer da maneira tradicional, né? As 3 correntes, vira o trabalho e continua. Mas a forma que eu aprendi é a seguinte, você termina o ponto alto e não faz corrente nenhuma. Vira o trabalho, introduz um ponto baixo no primeiro ponto, tá vendo? Nesse primeiro ponto aqui, logo depois da agulha, você já introduz um ponto baixo e faz 2 correntes. Agora você já tem a altura do ponto alto e ele fica mais gordinho aqui na base, então aquela alça fica menor. Então esse é o primeiro ponto alto. No segundo ponto a gente já começa a fazer os outros pontos altos, que é o que nós vamos fazer por toda essa carreira. Se você é iniciante e ainda não sabe fazer o ponto alto, dá um pulinho no vídeo número 5, aqui no canal Mrs. Crochê. Eu ensino passo a passo como se faz todos os pontos básicos, tá? O vídeo número 3 é do ponto baixo, o número 4 é do meio ponto alto e o 5 é do ponto alto. Então, no último ponto aqui, que na verdade não é o último ponto, isso vocês têm que prestar muito atenção, porque a gente fez 18 pontos, né? São os pontos que a gente tem na carreira de baixo, contando com esse primeiro aqui das correntes. Esse aqui, na verdade. Agora, aqui nessa segunda carreira, a gente só tem 17 pontos. Nós precisamos fazer o último ponto no topo dessa corrente aqui que nós fizemos na carreira anterior, para ficarem os 18 pontos altos nessa carreira, porque senão o seu trabalho vai diminuindo. E a gente não quer que isso aconteça. Então eu vou fazer agora todas as carreiras da mesma maneira. Eu não vou fazer a corrente, viro o trabalho, um ponto baixo nesse primeiro, 2 correntes e vamos fazendo em todos os pontos o ponto alto. Eu já estou aqui começando a terceira carreira. Nós vamos ter 9 carreiras no total, feitos da mesma maneira, com 18 pontos o tempo inteiro, tá? Então, quando eu chegar na 9ª carreira, eu volto para a gente fazer aquela parte arredondada do pão de forma. Terminando aqui a 9ª carreira já,
Vocês conseguem facilmente contar, tá vendo os pontos são altos, né? São compridos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou terminar aqui o penúltimo ponto, o último ponto lá no topo daquela corrente. Ah, é ponto alto, gente, desculpa. Não vou fazer corrente nenhuma para virar o trabalho. E agora nós vamos pular 3 pontos, considerando esse aqui o primeiro, e no quarto ponto nós vamos fazer 7 pontos altos duplos, todos nesse ponto aqui. Para se fazer o ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadas, 1, 2, vou introduzir lá no quarto, olha, 1, 2, 3, 4, e vou tirar de 2 em 2 alças, olha, tirei 2, tira mais 2 e mais 2. Esse foi o primeiro ponto alto duplo. Vamos fazer 7 no total, então 2, 3, 6 e o último ponto alto duplo dentro do quarto ponto. Agora nós vamos pular 3 pontos novamente, 1, 2, 3, tá vendo? Olha, logo seguindo esse daqui, logo em seguida esse quarto aqui, olha, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E nos próximos 2 também pontos baixíssimos. Então, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou pular mais 3 pontos, 1, 2, 3. E no seguinte, eu vou fazer novamente, vou marcar ele aqui, dar uma esticadinha nele, olha. Vou fazer novamente 7 pontos altos duplos. Dando a laçada 2 vezes, 1, 2, introduz no mesmo, traz a linha e tira de 2 em 2 argolinhas, olha. Então, já fizemos 2, 6, e 7. Aí. Vamos pular 3 pontos. Cuidado que você viu, ele estava meio escondidinho, vocês viram? Dá uma puxada para ele não esconder. 1, 2, 3 e lá no último eu vou fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo? Agora a gente pode fazer uma corrente, cortar e esconder a linha. Agora, gente, nós vamos fazer dois pães, né? Porque, como vocês viram, o pão é um sanduichinho, são 2 pães de forma para ele ficar mais grossinho, né? Mais gordinho, e você poder utilizá-lo como um pegador de panela. Mas se você quiser fazer só para enfeitar, você pode fazer apenas pregar o ovo frito aqui no meio e fazer o acabamento que a gente fez. Mas eu vou fazer com 2 fatias de pão de forma, tá bom? Pronto, gente, terminei as 2 fatias de pão, já cortei as linhas, né, desse último que eu fiz e já escondi as linhas de todas elas. Agora nós vamos fazer a gema do ovo. Vou pegar a linha amarela, vou fazer 2 correntes. 1, 2. E nessa primeira corrente que a gente fez, nós vamos introduzir 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 7, 8. Agora, nesse primeiro aqui, nós vamos fazer
um ponto baixíssimo para fechar essa primeira carreira. Vou fazer uma corrente para dar a altura do ponto baixo e vou fazer um outro ponto baixo nesse mesmo que eu estou, tá vendo? Nesse mesmo buraquinho. Então, nós ficamos com 2 pontos baixos aqui, né? A corrente que eu fiz antes e esse é o segundo. E vamos continuar fazendo 2 pontos baixos dentro de cada correntinha dessa. Então, 1, 2, muda para o próximo ponto, mais 2 no mesmo lugar. Opa. Já estou no último ponto aqui da segunda carreira da gema. Vou fazer os 2 pontos baixos aqui dentro. 1, 2. Esse ponto seguinte aqui que vocês estão vendo, olha esse aqui, a carreira aquela correntinha que eu fiz está saindo de dentro desse ponto, tá vendo? Então você não vai fazer ponto nessa, ela já tem ponto aqui, é que ela tá tombando para lá, porque foi o sentido do trabalho, certo? Então aqui nós já terminamos 2 em cada, você tem 16 pontos. Se você contar aqui a partir desse maiorzinho aqui, olha, você tem 16 pontos até aqui. Agora nós vamos fechar daquela maneira que eu já ensinei em outros vídeos, que não é fazendo o ponto baixíssimo para fechar. A gente termina o ponto aqui, o último ponto baixo, corta a linha, puxa e vamos terminar da seguinte maneira, porque aí fica invisível. Você introduz a agulha aqui nesse primeiro ponto que você começou a carreira, puxa a linha lá de trás para frente e vamos fazer assim, olha lá, tá vendo? E agora por trás do ponto anterior, você introduz só na alça de trás e puxa para trás. E aí a corrente fica perfeita, você não sabe onde ela começa e onde ela termina. Porque se você faz um ponto baixíssimo aqui para fechar, vai ficar feio. Quando você vai continuar com outra linha, aí tudo bem. Mas como essa é a última, para ficar um acabamento bem perfeito. Agora a gente esconde a linha. Isso é importante também na hora de esconder essa linha, você não escondê-la, deixa eu voltar aqui o foco, que o foco saiu, aí, não escondê-la puxando para cá, para não deformar o ponto aqui, tá vendo? Você esconde no mesmo sentido dessa linha aqui, olha, ela tá para cá, então eu vou esconder para cá também, pelo menos no começo, depois a primeira vez que você vai com a linha, depois você pode até voltar no outro sentido que não tem problema. Essa daqui a gente puxa muito bem apertadinho pro miolinho da gema ficar bem fechadinho, tá vendo? Aí, perfeito que fica, bem redondinho, tá vendo? Vou esconder essa aqui atrás também mais um pouco. Agora nós vamos fazer a clara do ovo. E nós vamos começar a fazer a clara exatamente como nós começamos a gema. 2 correntinhas e 8 pontos baixos dentro da primeira correntinha. A primeira e a segunda carreira vão ser iguais. Depois a gente vai continuar a fazer o ovo. Então, 1, 2 e 8 pontos baixos. Lá na primeira. Pronto, gente, estou fazendo aqui o último, 8. Agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo lá no primeiro que eu comecei, ponto baixíssimo, uma corrente, igualzinho a gema, tá vendo? Já tem o primeiro ponto, nós vamos fazer 2 em cada corrente dessa, em cada ponto. Então aqui eu já tenho um, faço um outro nesse mesmo que eu estou, então 2. Agora na próxima, 2 pontos altos, 1, 2, e vou fazer 2 pontos altos em todos os
os pontos agora. O último ponto, já fiz o primeiro, agora o segundo dentro desse último ponto. Mesma coisa, dentro desse que parece que é o último, não é, porque esse ponto já está saindo de dentro desse ponto, tá vendo? Então, você não faça nele. Vamos fechar com o slip stitch, não, o ponto baixíssimo. E vamos continuar agora, nós já fizemos 2 carreiras, agora nós vamos para a carreira número 3. Você vai fazer uma corrente, outro ponto aqui dentro, ficamos com 2. E agora vamos fazer apenas um no próximo e outro aumento, 2. Então, nós vamos fazer essa próxima carreira toda desse jeito. 2, 1, 2 pontos no mesmo, um ponto sozinho. No seguinte, fim da terceira carreira, novamente, um ponto baixíssimo para fechar, uma corrente e um ponto baixo no mesmo que você está. Agora nós vamos fazer 2, né, que aqui nós já temos 2, e apenas um no próximo e apenas um no seguinte. Então, vão ser sempre assim, a carreira inteira. 2, 1, 1, 2 pontos baixos. No próximo, apenas um. No seguinte, apenas um. E 2 pontos baixos no outro. Carreira inteira. Terminei a quarta carreira. Vou fazer o ponto baixíssimo para fechar. Não vou fazer corrente nenhuma agora, porque nós vamos fazer os escorridos da clara. Eu tenho uma outra clara aqui, um outro ovo frito, tá vendo? Nós vamos fazer esses escorridos com pontos altos duplos. Então, aqui você não vai fazer corrente nenhuma, vai pular esse ponto que você está, vai pular o seguinte e no outro você vai fazer 7 pontos altos duplos. Tá vendo? 1, 2, mesma coisa que nós fizemos nos pães. E o 7º. Agora nós vamos pular 2 pontos, 1, 2, e nesse outro nós vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar esse primeiro escorrido. Vamos pular mais 2, 1, 2, e vamos fazer mais 7 pontos altos duplos dentro do seguinte. Um, 2, 6, e agora o último. 7, novamente, pula 1, 2, nesse terceiro faz um ponto baixíssimo, pula 2 novamente, 1, 2 e outro mais 7 pontos altos duplos dentro desse ponto. 1 e o 7º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Pula 2, 1, 2. Sempre dá essa puxada aqui, viu, gente? Porque depois que você termina essa sequência aqui de 7, costuma esconder. E aí você pode não perceber e pular 1, 2. Não, dá uma puxadinha para você pular certinho. 1, 2 e um ponto baixíssimo para fechar essa última sequência. Agora você faz uma corrente. Corta uma linha grande para você poder costurar essa clara no pão. Agora, gente, eu vou prender a gema na clara, tá? Eu peguei um pedaço da linha amarela e vou costurar unindo o miolinho da gema com o miolinho da clara, tá? Faz bem casadinho esses dois miolinhos. Por fora aqui também você percebe, tá vendo? Olha, pra ficar bem certinho.
e vou costurar nessa parte aqui em volta da gema, tá vendo? Bem pertinho dessa última carreira. Assim. Aqui atrás agora eu vou dar um nó para prender. Aí. 1, 2. Para ficar bem preso. Vou dar esses 2 nozinhos, depois a gente esconde essas linhas. E vamos costurar tudo em volta, para ficar bem certinha a gema na clara. Pronto, já dei a volta em toda a gema, vendo? Toda bem costuradinha. Agora aqui, olha, tem esses 2 rabinhos, eu vou dar mais um nó aqui. Bom, vou esconder então todas essas linhas amarelas. E já vou costurar o ovo no pão. Aí, 3 vezes, e de volta e ida, porque aí não tem perigo de soltar. Agora, essa linha branca, né, da clara, que a gente terminou e não cortou, só para ficar um acabamento bom, eu vou jogar ela um pouquinho para baixo aqui antes de costurar. Só 2 pontinhos. Aí, só para ela ficar mais para baixo e isso ficar escondida. E agora no pão, aquilo que eu acho que eu já falei com vocês, a parte externa, esse gordinho pro lado de fora do pão, aqui também o gordinho, então assim fica avesso com avesso. Então eu vou colocar o ovo aqui, e aí a posição que vocês quiserem, tá? Mais no meio, mais do ladinho, eu vou centrar e vou começar a costurar da mesma maneira que a gente costurou a gema na clara. Sim. Prontinho, gente, já costurei tudo em volta. Tô só escondendo a linha aqui. Se você for fazer só um pão de forma, né, mais um enfeite para não for usar como pegador de panela mesmo, ele não precisar ficar tão grossinho como esse, e você for fazer só assim, fininho, você tem que fazer esses pontinhos na hora de pregar a clara, bem pequenininhos aqui atrás, para os pontinhos não aparecerem, tá vendo? Aqui ficou aparecendo um pouco a linha branca, mas como eu vou fazer o acabamento agora aqui, então não tem problema isso ficar aparecendo. Agora eu vou unir as 2 fatias de pão, vou começar aqui embaixo, tá bom? Vou começar aqui no cantinho, da seguinte maneira. Eu vou prender a linha na agulha, vou tirar da agulha, vou introduzir bem aqui na pontinha do fatia do pão e na pontinha da outra fatia. Vou trazer para cá e fazer uma corrente. Vou fazer um ponto baixo no mesmo que eu estou. Às vezes pega uma outra parte indesejada, mas agora deu certo. Pronto. E agora nós vamos fazer um ponto baixo em todos os pontos. Tá vendo? Vai. Eu faço assim, olha, embaixo do ponto, de cada ponto alto desse daqui, eu coloco a agulha, mesma coisa no anterior, lá atrás. E sempre tem que ir casando para não terminar nem assim e nem assim. Você tem que ir calculando certinho para não ficar torto no fim, tá bom? Eu estou terminando aqui
o primeiro lado do pão. Agora no cantinho a gente vai colocar 3 pontos baixos, tá? Para ficar aquele pão, a virada bem certinha. 2, 3. E ficar mais quadradinho aqui. Porque se você só põe um, ele arredonda demais. E eu quero o pão mais quadradinho. Agora aqui na lateral, a gente vai colocar... Aqui tem a largura, né? De cada carreira de pontos altos. Você tem que colocar 2 pontos baixos dentro de cada... né, do tamanho da largura dessa carreira aqui, coloca 1, 2 e não pega, não introduz a agulha dentro dessa alça, introduz dentro dos pontos aqui bem na lateral, bem no finzinho ou comecinho de cada carreira, tá bom? Então você tem que ir procurando assim o melhor lugar para fazer o ponto baixo da melhor maneira possível. E às vezes realmente essa é uma parte que às vezes é um pouquinho difícil de achar esse melhor ponto. Gente, uma dica aqui para lateral. Como nós fizemos 9 carreiras iniciais aqui no pão, antes de chegar aqui nesses pontos altos duplos, você tem que fazer 18, né? Porque são 2 pontos para cada carreira. Então, são 18 pontos aqui na lateral. E quando você chegar aqui nesse canto, você vai direto, tá? Porque aqui o pão de forma é arredondado, não faz os 3 no canto, não. Só aqui embaixo, aqui e aqui que vamos ter 3. Aqui você segue direto. Terminando aqui já a borda do nosso sanduíche, né, do nosso pão com ovo. Se lembra que a gente começou aqui com uma corrente e um ponto baixo. Nós ficamos com 2 aqui no primeiro e nessa outra ponta a gente tem 3 para ficar quadradinho. Então eu vou fazer mais um dentro do mesmo onde a gente começou, mais um ponto baixo e terminar com um ponto baixíssimo para fechar essa carreira, né, a borda. Faz uma corrente, corta a sua linha e puxa, terminamos a borda. Agora, o pãozinho pronto, já com o ovo todo bem preso, a gente vai fazer a alça da seguinte forma: nesse ponto aqui mais da esquina aqui da parte de cima do pão, a gente vai prender a linha da mesma cor que você usou na borda, né? Faz uma corrente para segurar o ponto, a linha, e mais 15 correntinhas. Essa aqui ficou um pouquinho frouxa, mas depois a gente aperta. 2, 3, 15. Agora voltamos com um ponto baixíssimo lá onde você introduziu, onde você emendou a linha, e faz um ponto baixíssimo, faz uma corrente e pronto, podemos cortar a linha, puxar, aí. E agora eu gosto de dar um nó antes de esconder a linha, eu gosto de dar um nó aqui atrás para firmar bem o trabalho. Pronto, escondemos as 2 linhas dentro dos pães, no recheio aqui dos pães. Olha que bonitinho que fica. Enfeita qualquer cozinha, não é mesmo? E você realmente pode utilizar. Eu não aconselho a utilizar para tirar uma travessa muito quente do forno, porque ele é um pouco pequeno e não tem aqueles recheios que costumam usar dentro dos pegadores de panela, né? Mas para uma ajuda assim no fogão, para segurar o cabo de uma panela, ele é muito gostoso. Ele tem um tamanho bom para isso. E você pode usar dessa forma ou dessa forma. Espero que vocês tenham gostado do projeto, que eu acho esse pegador de panela a coisa mais linda. Então tá, gente, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receberem notificações quando eu postar vídeos novos. E é isso. Um grande abraço para vocês. Tchau.